Olá, nossa pergunta de hoje é um termo em inglês, que é o brain fog. O brain fog, ele pode ser traduzido para o português como névoa mental. É um tema que está sendo cada vez mais discutido, está na mídia, muitas pessoas falando sobre, e majoritariamente é perguntado pelas mulheres, né? As mulheres chegam no consultório e perguntam, doutor, o que é o brain fog, né? O que é essa tal de névoa mental? Então essa é a pergunta que eu vou responder hoje para vocês. O que é o brain fog? Basicamente, é a dificuldade de concentração, uma sensação de mente lenta e lapsos de memória. Isso pode ser chamado de brain fog ou de névoa mental. Muitas pessoas acabam acreditando que isso é apenas um cansaço ou uma falta de foco, mas na prática pode ser um sinal de que algo não está funcionando bem no organismo. O brain fog, ou a névoa mental, não é uma doença específica, então isso é bem legal a gente diferenciar, tá? Então, esses sinais e sintomas não é caracterizado como uma doença em específico, como uma única etiologia. Então, o brain fog é um conjunto de sintomas cognitivos. Normalmente, quando a gente fala nesses sintomas, a gente vai falar na dificuldade de concentração, na lentidão no raciocínio, nos esquecimentos frequentes e na sensação de mente embaçada. Então, para esses sintomas cognitivos, né, para esse conjunto de sintomas cognitivos, a gente pode ter várias coisas que podem causar isso. Ele pode estar relacionado, pensando do ponto de vista biológico, a uma inflamação sistêmica de baixo grau, pode estar relacionado a alterações do sono, pode estar relacionado a uma resistência à insulina, uma disfunção do eixo intestino-cérebro e também pode estar relacionado a um estresse crônico. Esses fatores impactam diretamente a função cerebral, acho que isso não é novidade para ninguém. E um outro ponto que eu gostaria de levantar aqui, que durante a perimenopausa e até mesmo na menopausa, a queda do estrogênio pode impactar neurotransmissores e a função cognitiva, contribuindo para os sintomas de brain fog. Então, algumas pessoas acabam tendo esse viés também, porque acaba vendo de repente um documentário ou até mesmo uma entrevista de algum especialista falando do brain fog associado a esse período da mulher, da perimenopausa ou da menopausa, tá? No entanto, como eu falei para vocês, não está relacionado só a essa questão da queda, né, da diminuição e até mesmo da queda do estrogênio, tá legal? Sinais de alerta do dia a dia. Então, quando que a gente vai pensar nessa questão da névoa mental? Quando o paciente tiver dificuldade de manter um foco em tarefas simples, coisa que ele fazia sem dificuldades no passado e começa a ter essa dificuldade. Na queda da produtividade, na sensação de cansaço mental, não aquela sensação que acontece uma, duas vezes na semana em um determinado momento, mas uma sensação constante. E esquecimentos frequentes, também ali é algo que a gente tem que ter esse alerta. Algo importante aqui é que a gente não deve normalizar esses sinais de alerta quando eles são persistentes. O brain fog, então, ele não é uma doença específica, que nem eu falei para vocês, só gostaria de ressaltar isso. Ele pode estar presente em diferentes situações, até mesmo nos homens, tá? Então, não é algo que é característico apenas das mulheres. Condições diversas, tais como a privação do sono, o estresse crônico, a resistência à insulina, deficiências nutricionais também pode acarretar nessa questão do brain fog, da névoa mental. Um paciente que tem um quadro de ansiedade, até mesmo um quadro depressivo. E lembrando lá que a gente falou da perimenopausa e da menopausa, tá? Dentre outras situações, tá? Então, essa questão do brain fog realmente pode ter inúmeras etiologias, tá bem? Lembrando que o cérebro, basicamente, ele vai responder ao estilo de vida. A clareza mental não é acaso, basicamente é um reflexo de um organismo que funciona bem, tá? Se a pessoa tem uma situação de estresse elevado por um período longo, ou seja, um estresse crônico, se essa pessoa está passando por privação de sono, consequentemente ela vai ter ali um déficit cognitivo, que pode ser um déficit passageiro, né? Então, não necessariamente isso é algo que vai se manter. No entanto, é muito importante
identificar esses sinais e sintomas, procurar um profissional da saúde para poder corrigir isso o quanto antes, tá bem? Então é isso, até o próximo e um forte abraço.